Estamos iniciando mais uma nova série, né? Ou mais uma série também. A nossa série anterior são 8 vídeos, né? 8 aulas. Seria a formação obtendo a sabedoria divina. E aqui estamos iniciando mais uma série que vai ser a série resumo bíblico, né? Sobre a formação obtendo sabedoria divina, ela tem ali um aspecto, como o próprio nome diz, né? Como obter a sabedoria divina. Lembrando que a sabedoria, só um possui a sabedoria, né? Que é Deus. Nem Jesus possui sabedoria nata dele, né? Ele recebeu do Pai a sabedoria, né? Do Criador. Então, nós recebemos sabedoria do Pai. Para isso precisamos saber como, né? E através dessas 8 aulas, 9 aulas, você pode ter um caminho, né, de como obter a sabedoria diretamente de Deus. Às vezes eu vou fazer uma breve pausa, porque quando estiver passando o ônibus, aí fica um pouco de barulho, mesmo com o microfone, ainda assim fica um pouco de barulho e pode atrapalhar vocês ouvirem. Aí eu vou fazer uma pausa, mas eu não vou pausar o vídeo, tá? Só vou dar um silenciado aqui. Essa formação, essa nova série, né? Resumo bíblico. Vamos começar pelo livro de Gênesis, né? Que é o primeiro livro. Eu sempre tive curiosidade, né? Porque às vezes a gente ouve a questão das passagens bíblicas e não, às vezes fora de ordem. Mesmo no livro de Gênesis, lá que é o primeiro, aí fala de Noé, aí depois fala de Noé, né? Você ouve falar Noé, depois você ouve falar Enoque, aí você ouve falar Adão e Eva, Caim e Abel, aí você fala assim, qual que é a ordem disso, né? Então, além essa apresentação que eu estou lendo aqui, né, que eu fiz, eu vou estar compartilhando com vocês na tela e vocês vão estar me vendo aí no cantinho. Além dessa apresentação, que são os tópicos, eu fiz também uma planilha Excel com a genealogia, né, bíblica ali do livro de Gênesis, né? Quem que é pai de quem é avô, bisavô, tataravô e assim por diante. Eu acho interessante, né? A gente só ouve alguns nomes, mas não tem todos os nomes, pelo menos daquela sequência, né? Obviamente que não vai falar nome de todo mundo, né? Até porque quando Noé ainda é do antigo do primeiro livro de Gênesis, e ali já existiam milhões de pessoas, né? Inclusive Deus decide reiniciar, vamos dizer assim, a história da humanidade, porque já havia muita coisa errada. Então, mas ali obviamente que não vai falar de como chegou nesses milhões de pessoas, né? Tem a principal genealogia apenas. Então é isso. Essa leitura não é uma leitura bíblica, é uma leitura religiosa, tá? Uma leitura, eu vou chamar de leitura técnica, você vai perceber por quê. Tá? Não vou fazer a leitura em si, né, para a gente refletir em cima de cada passagem. Eu fiz um resumo realmente como tópico, algumas coisas eu vou comentar e para que seja uma coisa leve, né? A Bíblia para mim, ela é um livro histórico e um livro religioso. Eu considero um livro santo, sagrado, obviamente. Tenho todo respeito, né, porque é a palavra de Deus que está ali dentro.
mas eu não trato ela com aquela devoção de um livro que tem todo um cuidado, né? Eu trato mais como um livro religioso, do qual eu tenho respeito, né? Porque livro histórico, porque ele mostra a história de Deus com a humanidade, né? E aí mostra duas coisas principais no meu ponto de vista, né? O amor infinito de Deus e o poder infinito de Deus. Então eu não me apego ao que Deus fez àquelas pessoas, né? A gente se ouve muito, Deus fez isso com tal coisa, com tal pessoa recebeu tal bênção de Deus, né? Por que eu não levo em consideração? Só levo que Deus pode dar bênçãos, Deus pode ajudar, né? Deus, e ali para demonstrar todo o seu amor por nós, né? E todo o seu poder. Então eu não me apego, Deus vai te dar tal bênção. Quem sou eu para dizer qual bênção que Deus vai te dar? Baseado na Bíblia, tal passagem lá, Deus deu aquela bênção. Aí eu falo, Deus deu a bênção para aquela pessoa, daquela maneira. Para você pode ser mais ou menos, né? A gente não pode dizer o que Deus vai fazer, nós não podemos limitar a ação de Deus, né? Vou dar 2 exemplos, né? Não quer dizer que uma mulher hoje de 100 anos vai engravidar, né? Aquela gravidez de Sara foi para Sara, né? Então assim, eu não vou chegar para uma senhora de 100 anos e falar assim, né, pelo que está escrito na Sagrada Escritura, né, que Deus, né, ungiu Sara com 100 anos de idade para se tornar grávida, dar luz, eu também, né, vou profetizar que você vai, a não ser que Deus me oriente, né? Deus me orientar, fala assim, põe a mão sobre uma pessoa e profetiza ou unge essa pessoa para que ela, com 100 anos, tenha um filho, tudo bem, né? Mas ali é para mostrar que o poder de Deus é infinito, né? E outra coisa, outro exemplo, né? Deus, o Pai, ele abriu o mar, né, para o povo passar. Não quer dizer que hoje em dia Deus vai fazer da mesma maneira, né? Um povo lá está sendo perseguido, atacado, Deus vai abrir o mar para aquele povo passar, né? Para algum lugar seguro. Deus pode fazer de outra maneira, né? Deus pode colocar fazer um buraco na frente entre quem está perseguindo e os perseguidos. Deus pode colocar uma barreira de fogo, de gelo. Deus pode fazer qualquer coisa, né? Não necessariamente abrir o mar novamente. Então assim, ali é para mostrar que Deus, seu poder é infinito, e não para nós dizermos, Deus vai abrir o mar para o povo passar. Não. Mostrar que Deus pode fazer qualquer coisa. Então aqui eu não faço uma leitura religiosa e eu não faço uma leitura mais técnica. E eu não digo o que Deus vai fazer, porque eu não sou Deus, né? Eu posso até dizer se Deus vai fazer algo, se caso ele me revele, né? Ele me revelar assim, olha, avisa aquela pessoa lá que eu vou fazer tal coisa na vida daquela pessoa. Aí eu vou avisar, né? Mas eu não vou sair profetizando o que Deus vai fazer baseado no que ele fez para algumas pessoas na Bíblia, né? Como eu disse, mas o que eu posso dizer é, tenha fé, acredite no amor infinito dele por você, e no poder infinito dele por você, né? O poder infinito que ele tem por todos nós. Que Deus pode fazer todas as coisas, né? E ainda nesse sentido, né, de que Deus não dizer, né, que Deus vai fazer a mesma coisa que ele fez para tal pessoa, a mesma coisa, porque ele diz assim, eis que faço novas coisas, eis que faço novas coisas. Então assim, eu não posso dizer para tal pessoa que Deus vai agir daquela maneira porque
Deus fez com alguém na Bíblia daquela maneira. Se Ele mesmo diz, eis que faço novas coisas. Então vamos lá, né? Um resumo. Só um detalhe, esse vídeo deve ser em torno de 30 minutos, assim como eu fiz as aulas da formação divina, né? A formação obtendo sabedoria divina. Então deve ser vídeo de 30 minutos. Eu não sei quantas partes vão dar, né? Mas deve ser resumo bíblico, Gênesis, parte 1, parte 2, parte 3. Eu não sei ainda também se eu vou gravar hoje todo ele, depois cortar, ou se eu vou gravar em vários dias. Mas eu vou vendo isso aí. Então vamos lá. Então a Bíblia inicia com a criação do mundo, né? Eu não vou entrar na leitura da passagem, né, discutir, foi 7 dias, no 7º dia Deus fez tal. Como eu disse, aqui não é uma leitura religiosa, é uma leitura mais técnica. Eu não gosto de falar a palavra técnica porque parece que é muito robotizado, né? Fica parecendo uma coisa de robô, né? Mas são tópicos para a gente entender a sequência, né? De como foi ali a sequência em Gênesis, né? E para a gente entender o amor e o poder de Deus. Então, criação do mundo, depois da criação do mundo veio a criação do homem, com Adão, né? Vocês vão ver os nomes, quando eu colocar na tela aí, vocês vão ver que os nomes estão diferentes, né? Porque aqui é a pronúncia hebraica, né? Não está em letras hebraicas, mas está a pronúncia. Então, Adão é Adão. E Eva é Havan, né? H-A-V-A-H, né? Então, vocês vão ver aí os nomes. E Adão, né, significa homem, humanidade, né? Então Deus criou primeiro ali o homem, já com planos de ter a humanidade, de criar a humanidade. E a mulher, né, que é Eva, que significa vida, né? Então Deus deu esse título para a mulher, né? Sinônimo de mulher para Deus é vida, né? Porque é ela que gera a vida, né? Então deve ter sido por isso que Deus deu esse nome, né? Porque a mulher, ele já sabia que a mulher engravidaria, né? Já estava nos planos dele. E aí nascem Caim e Abel, né? E após o nascimento deles tem a questão da oferta a Deus, né? Caim e Abel fazem a oferta a Deus. E a oferta de Abel agradou a Deus e a oferta de Caim não agradou a Deus, né? E aí Caim, né, ele fica chateado, né? Porque Deus não gostou da oferta dele. E eu estou sentado numa pedra aqui, tem hora que fica desconfortável. E aí Deus pergunta para Caim, né? Por que você está irado, né? Eu falei, ficou chateado, mas Deus percebeu que Caim ficou irado, né? Por ele não ter gostado da oferta que ele fez para Deus. E aí Deus disse a Caim, né? Aqui não quer dizer que foi na sequência, as palavras, né? Como eu disse, eu não estou fazendo leitura das passagens, né? É o resumo. Então depois Deus diz a Caim, o pecado espreita junto à porta e ele deseja, mas você pode dominá-lo. O pecado espreita junto à porta, né? Ou seja, o pecado está ao nosso redor, está pertinho da gente. Ele deseja nos pegar, né? O pecado deseja nos pegar, mas você pode dominá-lo, né? Então quando a gente rejeita algo, não fazer algo que é errado, que transgride a vontade de Deus, a gente está dominando, né? E Deus diz que você pode dominar. Aí aquela, né, fala assim, aquela situação assim, a pessoa bebe, ou, né, fuma, fala assim, não consegue parar.
Deus diz assim, você pode dominar. Então, nenhuma situação que é errada tem mais força do que nós, né? Deus nos deu força para dominar o pecado, que são essas transgressões, né? E aí tem a morte, né? Ali Caim mata Abel. E Deus, ele não abençoa Caim. Por isso, né, obviamente, Deus ficou triste com Caim, mas Deus coloca um selo nele para que ninguém matasse, né? Deus não queria que aquele ditado, né? O mal fosse pagado com o mal, né? Então ele fez mal, então ele tinha que ser pagado com o mal, né? Ou seja, ele matou, teria que morrer, né? Deus só colocou um selo para que ninguém matasse ele. E aí Eva, né, estava muito triste porque perdeu Abel. Deus deu mais um terceiro filho para Eva, né, para Adão e Eva, que foi Sete, que significa concedido. Aí tem a descendência de Sete, né, depois pelo que você vai ficar mais fácil de ver. Mas é Enos, Cainã, Mahalalel, Jared, né, que significa descendente. O ônibus. E aí de Caim nasceu Enoque, Irade, Mehujael, Matusalém, Lemeque, Noé. Então, por isso que Deus não permitiu que matassem Caim, né? Porque as descendências principais veio dele, né? De Sete não veio ninguém assim, conhecido, né? Que deu sequência. Enos, Cainã, Mahalalel, Jared. Agora de Caim veio Enoque, né? Veio Matusalém, que é o pessoa que viveu mais tempo, né, na terra. E tem Noé, né? Deus fez a primeira aliança com a humanidade através de Noé. Enoque, né, andou com Deus durante 300 anos. Enoque andou com Deus. Deus amava muito Enoque e caminhava com ele aqui na terra, né? E Enoque foi levado ao céu sem morrer, né? Deus levou Enoque ao céu sem morrer. Foram muito poucos, né, que tiveram esse privilégio. Jesus chegou a morrer, né, mas vamos dizer que como ele ressuscitou, depois ele subiu ao céu vivo, dessa maneira, né? O corpo dele físico não ficou aqui na terra. Enoque, tem mais o profeta. Maria, existe essa discussão, né? Se foi ou não foi, né? Existe a possibilidade, né? De um texto, né? Existe. Que Jesus veio e buscou Maria, né? Então, pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio e Enoque foi um deles, né? Por isso que existe um livro de Enoque. Ele não faz parte da Bíblia porque entenderam que é muito forte, né, o livro de Enoque. E aí dizem, a questão fica não foi Enoque que escreveu, né? Para justificar o porquê não colocar na Bíblia, justifica que não foi escrito por Enoque. Sendo que no próprio livro, né, nesses textos aí, cita que é Enoque. Mas, para justificar não colocar ele, porque ele é muito forte,
justificou-se, né? Quem escolheu, quem formou os livros, quem escolheu os livros da Bíblia, né? Os religiosos que escolheram os livros que iam entrar na Bíblia, decidiram que Enoque, esse livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Tá bom. E aí Deus se arrepende da criação, né? Deus se arrepende da criação porque a coisa estava bagunçada, né? Ficou bagunçada. E aí Deus, né? Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai, né? De Deus. Ainda bem que teve Noé. Se não tivesse Noé, Deus tinha acabado com tudo e não tinha recomeçado, né? Mas teve um que se salvou, Deus falou assim, nossa, esse aí tem coração bom, né? Então vale a pena recomeçar. Então Deus encontrou graça em Noé. E Noé andou com Deus, né? Mais um que teve privilégio. Aqui não fala também, né? Mas obviamente que lá no texto fala, não está aqui no resumo, mas ele andou com Adão e Eva também, né? Caminhou no paraíso e tal. Ele conversou com Caim, né? Ele perguntou, por que você está irado? Então ele perguntou para Caim. Não menciona se Deus apareceu, né? Ou se foi só a voz de Deus, né? Então, mas quem andou, Adão e Eva, Enoque, Noé, né? E aí eu, porém, estabelecerei minha aliança com você. Então Deus estabelece a primeira aliança com a humanidade através de Noé, né? E o sinal é o arco-íris. Por que do dilúvio, né? Porque a terra estava corrompida diante de Deus. A terra estava corrompida diante de Deus. E após o dilúvio, Deus diz a Noé, a partir de agora estabeleço minha aliança com vocês, com seus descendentes depois de vocês, né? Então, Deus disse para Noé que estava fazendo uma aliança com ele e Deus reforçou a aliança após o dilúvio. Após a água baixar, né, todos os animais saírem da arca, Deus coloca um arco-íris no céu e reforça a aliança com Noé e seus descendentes, né? Ou seja, Deus depois vai fazer aliança de Abraão, né, e seus descendentes. Ele vai fazer uma nova aliança com seus descendentes de Abraão, sendo que Abraão também é descendente de Noé, né? Então, essa bênção que Deus deu Noé para seus descendentes ressoou, né, chegou em Abraão. E Abraão recebe uma nova bênção para seus descendentes, né? Então, depois Isaac e Jacó também Deus aparece e também dá a bênção, mesmo eles sendo já terem recebido a bênção através do pai deles, né, que é Abraão, e Abraão ter recebido também a bênção de Noé, que também já é, né, acho que tataravô, a gente consegue ver não é pelo Excel, de Noé até Abraão, quantas gerações, né? Tataravô, tataravô. Mesmo Deus tendo já derramado a bênção em Noé, dizendo para ele que os descendentes dele seriam abençoados, chegando em momentos específicos, Deus reforçou, né? Abraão, dizendo, eu abençoo você e seus descendentes. Chegou no filho dele, que é Isaac, Deus falou, olha, eu abençoo você e seus descendentes. Deus não precisava dizer, né? Porque fala, eu te abençoo, porque ele já tinha dito isso para o pai dele, que eu abençoo você e seus descendentes. E, né, essa bênção já vinha em Isaac. Aí Deus reforçou, né? E Jacó a mesma coisa, Deus não precisava dizer que Jacó era abençoado por ele, porque ele já tinha recebido a bênção de Deus através do pai dele, Isaac, né? E seus descendentes. Mas mesmo assim Deus, né, fala com Isaac, que abençoava ele, com Jacó, que é Israel, que abençoava ele e abençoava seus descendentes. Então Deus vai reforçando, né,
as suas bênçãos, as suas alianças, as suas promessas. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e resolveram construir uma torre que alcançasse o céu para não terem que se espalhar por toda a terra, né? Então, quando a gente ouve a Torre de Babel, por isso que eu acho interessante esse resumo, porque a gente entende aí a sequência, né? Eu estou usando o fone de ouvido só mais para abafar o som externo e eu ouvi melhor a minha voz, mas a captação é pelo microfone aqui. Então, assim, sempre ouvi falar a gente ouve falar da Torre de Babel, mas em que contexto, que ordem que foi essa questão da torre, né? Então ela foi após o dilúvio. Teve o dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram, né? Ele levou os filhos dele, os genros, né? As noras, e foram se multiplicando novamente, muitos, né? Foi crescendo, tantos anos depois, tantas gerações. E que resolveram construir a Torre de Babel, né? Que alcançasse o céu e não terem que se espalhar por toda a terra. Talvez, ao invés de espalhar assim, queriam ficar só na vertical. Deus desceu, né? Assim como ele andou, né? Ou seja, quando Deus andou com Noé, quando Deus andou com Enoque, quando Deus andou com Adão e Eva, ele desceu, né? Aqui diz novamente, Deus desceu para ver a torre, ou seja, após o dilúvio, após a aliança dele com Noé, Deus desceu para ver a cidade e a torre. Aqui ele não diz que ele se encontrou com alguém, né? Diferente das outras vezes, né? Que andou com alguém, aqui ele só desceu para ver a cidade e a torre. E Deus ordenou: confundamos sua língua, para que não entenda o que o outro fala. Deus espalhou-os sobre a terra. Então Deus não queria que fosse construída essa torre, né? Por motivos dele, né? E Deus achou melhor fazer dessa maneira. E espalhassem, né, que era o plano inicial para povoar a terra. E Deus criou as línguas, né? Cada povo começou a falar sua língua diferente para que não entendam o que o outro fala. Também, talvez, né? Talvez não, né? Foi um ato que desagradou a Deus, a construção da torre, pelos motivos dele, né? E por isso Deus quis confundir-se não vou dizer que seria como castigo, né? Mas meio que foi, né? Essa questão de ter várias línguas. Eu vou dar uma pausa por aqui e a gente vai continuar na parte 2. Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo.